és Pedro, aleluia. Meus caros irmãos, celebramos hoje o 7º dia da novena em honra a São Pedro, nosso patrono, e nós temos como tema desse dia: pela oração e santo sacrifício do Senhor, como Pedro, fomos todos resgatados. O evangelho que nós iremos refletir nesse dia é tirado do capítulo 22 de São Lucas, versículos 28 a 34. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 28 a 34. Essa passagem do Evangelho de São Lucas, nós vemos uma exortação de Jesus a Pedro e também um pedido que Jesus faz ao Pai por Pedro. Como nós refletimos dias atrás, Jesus chamou Pedro para ser o chefe da igreja. Essa é uma grande responsabilidade. E nós sabemos que grandes responsabilidades precisam de instrumentos eficazes para que essa responsabilidade possa ser bem feita. Então Jesus diz a Pedro que rezou por Pedro para que Pedro não esmorecesse na fé, porque Satanás pediu permissão para peneirar a alma de Pedro. Isso é muito forte, muito forte. O diabo não gosta daqueles que são escolhidos por Deus. A maior missão do diabo é afastar, é dispersar. E Pedro, como chefe, como sinal da unidade dos discípulos do Senhor, aquele que é o garante da fé, para o diabo certamente não era alguém simpático a ele. Por isso, de todos os modos, fazia com que São Pedro esmorecesse na fé. E Cristo, sabendo disso, pede ao Pai, reza por Pedro, para que ele não caia, para que ele não desanime na fé. Pedro era um homem, como todos nós, pecador, fraco, limitado. E se não fosse a oração de Jesus por ele, a oração da comunidade, talvez a história não fosse como nós conhecemos hoje. Mas São Pedro, conduzido pelo Espírito e recebendo essa oração, pôde ser para a Igreja sinal vivo e eficaz da presença de Cristo no mundo. Somos chamados, meus amigos, a rezarmos por todos aqueles que têm autoridade na Igreja, a começar pelo Papa, pelo nosso bispo, pelos nossos sacerdotes. Rezar para que eles não esmoreçam diante do mal. Rezar por eles para que eles não sucumbam ao pecado. Rezar por eles para que sua missão seja de fato plena, como Deus deseja que seja. Possamos rezar nesse dia, então, meus amigos, e pedir ao Senhor que sustente a sua igreja e cada dia mais lhe dê santos pastores. São Pedro, rogai por nós. Tu és Pedro,